Vamos lá então? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Mais uma situação de pronome relativo. Vamos dar uma olhadinha? Olha para cá. Olha só. Quando... Opa, volta. Quando, aquilo, opa, quando aquilo, o qual, opa, que maravilha, professor. Aquilo indica nossos caminhos. Aí vejam que interessante. Presta bem atenção, olha só. Quando aquilo, como é que é esse período aqui? Você vai dizer, professor, eu vou apagar tudo aqui. Como é que é esse período aqui? É assim, ó. Pronto. Período é assim. Leia lá. Você vai ler assim: quando aquilo são os apelos da voz interior, a escolha profissional não é aleatória. Veja que, cuidado para não confundir. A escolha profissional é sujeito, mas é sujeito para quem? Aqui para baixo. Veja, é importante, vocês estão percebendo, cada verbo tem seu sujeito. Cada verbinho vai ter o seu cara. Então, o que é que nós temos que atingir? Nós temos que atingir aquele verbo que o concurso, que a prova está solicitando. Para fazer isso, eu tenho que entender o período. É por isso que eu estou fazendo questão de quebrar. É por isso que você tem que ter essa noção muito clara da oração adjetiva. Quem é a oração adjetiva? Aquela introduzida por um pronome relativo. A oração adjetiva desenvolvida. Aquela introduzida por um pronome relativo. Quem é o pronome relativo? Nós vimos vários pronomes relativos. E o que é que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo que o que, o qual, a qual, os quais, as quais, estes relativos podem funcionar como sujeito. E como é que eu efetuo a concordância com eles? Então vem cá. Então vê, quando aquilo, esse que vai retomar aquilo, eu vou dizer aquilo, indica. Quem é o sujeito do verbo indicar, professor? O pronome relativo o quê? Ele é o sujeito. E ele está retomando o que é o aquilo. Espero que você esteja entendendo. Tá? Espero que você compreenda. Vamos lá. Continua, vamos comigo. Lembre-se, cuidado, não se esqueça. Olha aí. Só uma colocação. Ei, isto aqui é novidade para você? Não. Isso aqui não é mais novidade para você. O sujeito, corta para cá, é termo, o quê? Subordinante. Ele não é termo o quê? Subordinado. Portanto, não se deixa reger por preposição. Por que eu estou mostrando isso? Por conta de um exemplo aqui, ó. Olha lá. Cuidado, olha o exemplo. Eu trouxe o primeiro exemplo para você. Está na hora da onça beber água. Para um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a tela em branco. Eu prefiro eu escrever. Daqui a pouco eu olho aquele exemplo com vocês, tá certo? Vocês se lembram disso aqui? Mamãe deixou dinheiro para eu comprar pão. Por que eu estou voltando a este exemplo aqui? Para você perceber o seguinte. Veja. Quem é o sujeito do verbo comprar? Eu. Eu sou o sujeito para o verbo comprar. Ô professor, mas aqui tem preposição. Tem. Tem preposição. Esta preposição, então, não impediria que aqui tivesse um sujeito, não? Não. Por que não? Porque, vejam. Ei, qual foi a regra? Eu vou voltar para cá. Volta aqui. Aqui, vem cá. Qual é a regra? O sujeito não se deixa o quê? Vamos. Ele não se deixa o quê? Reger. Por preposição. Olha a palavra, reger. É esse verbo, reger. Professor, o que é reger? É quando a preposição está para o termo. É quando a preposição, está ligada a um termo, embora pertença a outro, ou pertença ao próprio termo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho este exemplo aqui, olha para cá,
esta preposição aqui, ela não está para o eu. Faça o seguinte questionamento. Mamãe deixou dinheiro para quê? Mamãe não deixou dinheiro para eu. Não é isso? Mamãe deixou dinheiro para mim. Acabou. Porque aí o para agora passa a reger mim, que é pronome oblíquo tônico, e nós vimos lá em pronome que quando eu tenho pronome oblíquo tônico, eu tenho que ter preposição para ele. Mamãe não deixou dinheiro para eu. Mamãe deixou dinheiro, olha para cá, para o quê? Comprar. Então a preposição, ela está para o verbo no infinitivo. Ela não está para o sujeito que está aqui no meio. Estão compreendendo isso? A preposição rege o verbo. Ela não rege o sujeito. Agora, ela está regendo um verbo para o qual o pronome pessoal eu está funcionando como sujeito. Vocês entenderam isso? Por que eu estou falando tanto assim? Olha o exemplo que está aqui, bora. Bora. Está na hora da onça beber água. Isso está, prestem atenção. Do ponto de vista da comunicação, está tudo bem. Mas do ponto de vista da sintaxe da língua portuguesa formal padrão, não. Por que não? Vamos lá. Responda. Quem é que vai beber água? Você fala, professor, quem vai beber água é a onça, isso. Então a onça é o sujeito para quem? Para o verbo beber. Ah, muito bem. Posso então fazer isso aqui atrás? Da onça? Não. Corta da onça. Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque eu não posso, preste atenção. O que é dar? O que é dar? Dar é de mais a. E professor, perfeito. Preposição de com artigo a. O artigo está acompanhando onça, que é o substantivo. O artigo está acompanhando onça. O artigo faz parte do sujeito. E a preposição está na hora de... Qual é a hora? Hora de beber água. Isso quer dizer que a preposição está regendo o verbo no infinitivo e o artigo pertence ao sujeito. O que é que vai acontecer? Eu não posso contrair a preposição com o artigo. Por quê? Porque o artigo faz parte do sujeito. Para o padrão formal, vem cá, eu tenho que escrever assim, ó, está na hora de a onça beber água. Porque a preposição que está aqui, ela está para o infinitivo, ela não está para o sujeito. Eu tenho que descontrair. Vocês entenderam? Professor, a gente fala assim no dia a dia? Não. Não. Nós não falamos assim no dia a dia. Mas para o padrão formal tem que ser assim. Tem que ser assim. Então vem para cá, ó, corta. Ó. Vamos ver aqui, ó. Os pais compraram novos livros a fim dele estudar mais. Não, não pode. Não pode. Por que não? Responda, quem é que vai estudar mais? Ele. Ele é o sujeito do verbo estudar. Mas eu não posso contrair, então, a preposição. Eu vou ter que escrever assim, ó. Ó. A fim de ele estudar mais. Porque, veja, os pais compraram novos livros a fim de estudar mais. Quem é que vai estudar mais? Ele. Estão compreendendo? Exemplo 3. O motivo dos gregos legarem-nos apenas a desconfiança só agora se esclareceu. Este exemplo está numa prova. Tá? Este exemplo está numa prova. Professor, isso está certo? Isso está certo? Do ponto de vista gramatical, não. Não, não. Por que não? Por que não? Leia. Veja. O motivo só agora se esclareceu. Motivo é o sujeito para o verbo esclarecer. Agora veja, quem é que vai legar ou deixar de legar apenas a desconfiança? Os gregos. Os gregos representam o sujeito para esse verbo aqui legar. Portanto, eu não posso fazer isso aqui, ó, dos gregos. Vou ter que separar, tá? Eu vou ter que dizer agora o motivo de os gregos. Agora sim,
porque o artigo integra o sujeito. Entendeu? Aí você vai dizer, professor, e essa preposição está regendo quem? O infinitivo. O motivo de legarem apenas a desconfiança só agora se esclareceu. Agora, quem é que está legando? Os gregos, os gregos sujeito, portanto, tem que separar. Tem que separar. Você está entendendo isso? Você está compreendendo? Eu estou falando aqui de questão de um português formal, do que cai em prova. Veja, o nosso curso aqui ele não é um curso de resolução de questões, mas eu estou aqui ou acolá em alguns assuntos mais estratégicos, trazendo algumas questões para nós darmos uma olhada. Por exemplo, olha só isso aqui. Olha só. Olha só. Questão do CESP, Sebrasp hoje, TRE Bahia. Olha só, lê isso aqui. Tá aí a questão. Coloque pausa nessa questão. Coloque pausa. Tá? Coloque pausa. Ok? Coloque a pausa aí. Como é que você julga isso? Você julga esse item 7, certo ou errado? Vá. O que é que você faz? Vamos lá. Está aqui o texto, ele diz assim, o segmento, apesar de ele ter sido considerado um homem violento, pode ser, observem, corretamente substituído pelo seguinte, apesar dele haver sido considerado um homem violento. Olha só, a banca está só dando aqui o que a gente chama do migué, né? Deu só uma enroladinha, o que é que ele fez? Trocou o ter pelo verbo haver, não fez nada, absolutamente nada, trocou 6 por meia dúzia, mas olha o que ele fez aqui embaixo, ó, apesar dele, pode escrever assim, apesar dele haver sido considerado um homem violento? Não. Por que não, professor? Porque quem está sendo considerado um homem violento é ele. Ele aqui, ele é o sujeito. Ele é o sujeito. O sujeito aqui do ter sido considerado. Por isso que no texto original ele já descontraiu aqui, apesar de ele. Portanto, não tem como o padrão formal aceitar isso. Ele teria que manter o apesar de, separando ele, haver sido considerado um homem violento. Agora, mas professor, e esse apesar de está regendo quem? O verbo. Apesar de haver sido considerado, apesar de ter sido considerado. E quem está sendo considerado é ele. Ele é o sujeito. Mas eu não posso fazer esta contração. Entenderam? Porque se eu fizer essa contração, eu estou dizendo que a preposição está também regendo o sujeito e o sujeito não admite esse tipo de regência. Estou falando disso para quê, professor Rodrigo? Para a questão do padrão formal da língua. No dia a dia a gente fala assim. Tá? Caiu numa prova da ESAF. Assim, com apesar de, assim, apesar do trânsito estar muito carregado, e aí continuava, pode? Não. Por que não? Porque trânsito é sujeito. Tinha que escrever apesar de o trânsito estar muito carregado. Só que a gente fala assim, né? Tá na hora do ônibus passar. Opa, tá na hora do ônibus passar? Não. Por que não? Porque se quem vai passar é o ônibus é o meu sujeito. E se ele é o sujeito, acabou, vai ter que descontrair. Está na hora de o ônibus passar. Combinado assim? Não se esqueçam disso. Presta atenção. Eu vou trazer agora para vocês. Veja, nós estamos vendo o quê, professor Rodrigo? Sujeito. Nós estamos estudando sujeito. Né? Enxergar o sujeito na estrutura. Por enquanto, eu estou trabalhando com sujeito, praticamente só sujeito o quê? Simples. Vocês estão vendo aqui tudo sujeito simples, casos de sujeito simples. Veja, eu trouxe aqui uma classificação que é minha. Não precisa você ficar se descabelando com isso. Já caiu em prova? Já. Já caiu em concurso? Já. Eu preciso que você fique atento. Veja. Vocês estão lembrados quando a gente falou de classificação do sujeito?
Eu falei de que o sujeito pode ser o quê? Simples. A classificação clássica. Simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Mas eu falei de outras classificações. Não foi? Abra o olho. Você pode ter sujeito assim, ativo, passivo, papapau, né? Sujeito oracional, sujeito total, complexo, que a gente viu o que é, sujeito nuclear, né? Sujeito explícito e implícito. Só que tem uma denominação de sujeito, que é essa daqui, olha para cá. Ó, eu coloquei para você aqui. Cuidado com o sujeito contextual. Eu trouxe um exemplo, tá? Olha aí, sujeito contextual. O que é sujeito contextual, professor Rodrigo? Sujeito contextual é um sujeito oculto. Começa por aí. Mas ele não é um sujeito oculto normal. Porque, não, assim, Rodrigo, o que é parece que o outro é anormal, mas assim, não é um sujeito oculto comum, aquele que você percebe facilmente pela desinência verbal, né? Compraste, és tu, tá? Cuidado quando você estiver trabalhando, por exemplo, com imperativos, né? Com imperativos, cuidado, porque detectar o sujeito do imperativo tem que ter muito cuidado, entendeu? Por exemplo, fala não é o mesmo sujeito de fale. Se eu digo fala, o sujeito passa a ser tu. Se eu digo fale, o sujeito passa a ser você. Porque é imperativo, eu vou pela pessoa. Tem que ter cuidado. O que é o contextual? Eu queria que você fizesse o seguinte agora. Por favor, participe comigo. Eu não quero você como espectador simplesmente passivo das nossas aulas. O que é isso? Só olhando. Fica só olhando para a tela. Então, não quero. Eu quero você participando. Apesar de nós estarmos distantes, né, apesar dessa distância, eu quero que você participasse. Tá? Eu vou pedir para cortar aqui para o slide. Eu quero que você olhe para este exemplo. E você vai me dizer assim, professor, o sujeito, eu vou grifar o verbo aqui, deste verbo é fulano. Você consegue fazer isso comigo? Corta para cá. Aqui, ó. Eu queria saber o seguinte, tá? Eu quero saber quem é o sujeito desse cara aqui e quem é o sujeito desse cara aqui. Pronto. Desses dois verbos. Você consegue me dizer? Hein? Pare aí, pense. Raciocínio. Coloque pausa no monitor. Isso não vai contar acesso. Ponha pausa aí no seu computador. Chama a galera, se mais alguém aí perto, alguma coisa está perto de você, se você tiver com alguém. Chama aí. Está com o maridão aí perto? Você está com o marido? Fala assim, ô amor, chama o amor aí do lado. Fala assim, me ajuda aqui. Quem é o sujeito aqui desses dois verbos? Tá? O namorado, a namorada. Amor, me ajuda aqui. Mamãe, vovó, papai, ajuda aqui. O que é que vocês acham? Vamos resolver? Vamos resolver? Vamos lá? Você acertou? Será que você acertou? Eu vou te dizer aqui quem é o sujeito aqui dentro. Vem cá, eu vou escrever o sujeito. Agora. Cá, desce aqui. Resposta. Assim, né? Igual. Veja. O sujeito desses dois verbos é este vocábulo aqui. Objeto. Aí você pergunta, logo vi, tá aqui, né, professor? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Não, não é este termo aqui, não. Até porque você está vendo que ele tem preposição aqui, ó. Ó, não é esse termo aqui, não. Não. Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, como é que você sabe que é objeto? Leia o contexto. Leia o contexto. Das propriedades mágicas do objeto, não adivinha mal algum. Parou. Primeiro, se você quiser saber quem é o sujeito do verbo advir, é esse termo aqui. Esse termo aqui é um sujeito. Mas ele é o sujeito para o verbo advir. Mal algum adivinha das propriedades mágicas do objeto. Agora vamos lá. Pelo contrário, só trazia benefícios
aos que dele se acercassem. Tá? Ora, quem é que está trazendo benefícios? Apenas luzes benéficas irradiava. Quem é que está irradiando? Aí, quando você lê esse contexto, você percebe que é o objeto, mas não este termo aqui. É o contexto. A ideia é, veja, o objeto só trazia benefícios. O objeto só irradiava luzes benéficas. Aí ele faz, das propriedades mágicas desse objeto, mal algum adivinha. Deu para entender agora? Deu para entender? Quando você tenta montar, então, é isso que eu quero que você perceba. Não é para ficar preocupado. Isso caiu num concurso. Por sinal, era esta a resposta da questão. Mas você tem que ficar ligado e ligada para que você saiba que em muitas situações, encontrar ou perceber quem é o sujeito de uma estrutura não é tão simples. Não é? E pelo amor de Deus, não é aquela coisa de, o sujeito, depois vem o verbo, depois... Não, o sujeito pode estar em qualquer lugar. E em muitas circunstâncias, ou em algumas situações, a questão do sujeito é perceptível pelo contexto. Tudo bem? Você vai dizer, não, professor, tudo bem não. O senhor me deixou preocupado, preocupada. Calma, tudo bem. É para você ficar preocupado. Mas você já sabe que pode existir essa possibilidade. E que você vai ter que analisar o contexto para encontrar quem é o sujeito. Maravilha, né? Presta atenção. O que é que nós estamos estudando? Sujeito. Maravilha. Só que tem um detalhe. Para eu continuar a estudar sujeito com você agora, eu preciso fazer um passeio com você. É mesmo, professor? Qual é o nosso assunto? Sujeito. Mas eu tenho que apresentar para você agora um outro conteúdo para que você consiga, comigo, continuar a estudar sujeito. Rodrigo, quer dizer que eu agora dependo de um conteúdo para continuar a entender sujeito. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer a você. Você depende de um conteúdo agora. Detalhe, este conteúdo vai nos acompanhar o tempo inteiro agora. Tá? Que conteúdo é esse, professor? Olha para cá. Olha aí. Olha para cá. Predicação verbal. Tá aqui. Esse cara daqui. Tá? Esse carinha daqui, fundamental. Predicação ou transitividade. Classificação dos verbos. Veja. Nós estudamos verbos? Sim. Quando foi que a gente estudou verbo? Nós estudamos verbo agora há pouco em morfologia. Mas lá em morfologia. Como é que conjuga? Como é que emprega tempo verbal? Como é que eu amarro um verbo com o outro, que é a correlação? Isso ficou onde? Lá em morfologia. E agora? Agora eu passo a observar o verbo nos seus diversos, o quê? Relacionamentos. Entendi, Rodrigo. É isso a que nós chamamos de predicação verbal. É se o verbo vai ou não necessitar de predicados. Olha essa palavra daqui. Olha para cá. Transitividade. Tá? Presta atenção. Transitar é passar adiante. É ir mais à frente. É por isso que os verbos, quando eles se classificam, a primeira classificação dos verbos é essa aqui, ó. Olha para cá. São os chamados intransitivos. Tá? Intransitivo. Professor, o que é verbo intransitivo? É aquele que não transita, que não vai mais, que não passa adiante, que a semântica morre ou acaba nele. Isso que eu estou falando não é uma verdade absoluta, viu? Estou avisando a você. Alma que a gente vai chegar lá. Mas o conceito básico de intransitividade é essa. Depois, vem para cá. Corta para cá de novo. Depois eu passo a ter o conceito de transitividade.
Como eu estou dizendo, quando eu digo que eu transito, o que é transitar? Transitar é passar à frente, para o conceito gramatical. É passar adiante. Então eu vou transitar, aí eu tenho as formas de transitividade. E, por último, eu tenho a ligação. Vamos estudar cada um deles. Volto a dizer. Olha para cá. Não precisa mandar mensagem para mim. Não mandem mensagem para mim dizendo assim: professor, eu tenho dificuldades com esse assunto. Você está com vontade de fazer isso, né? Me ajude. Sinto muito falar isso para você. Se você mandar dizer assim, professor, eu não consigo entender tudo de transitividade, você vai responder, você vê a seguinte resposta minha também: eu também não. Lamento dizer isso a você, eu estou sendo sincero, sou muito sincero com meus alunos. Ah, mas professor, você está aqui para ensinar a gente. Estou aqui para ensinar, nós vamos aprender aqui algumas coisas. Mas isso aqui é o... Aí você vai dizer, poxa, professor, por que você está falando isso? Está jogando água fria, baldas? Eu recebo muito esse... Eu estou falando porque eu recebo muito essa pergunta. Algumas mensagens. Ah, o senhor jogou um balde de água fria. Eu achava que eu ia aprender tudo de transitividade com o senhor. Mentira, não vou mentir para você. Por que não? Porque isso aqui... Você sabe o que é isso aqui? Sabe não? É isso aqui, vem cá. Ó, isso aqui, ó, corta para cá, por favor. Ó. Esse assunto aqui é isso aqui, ó. É isso. Regência verbal. Tá? Cá. É impossível que você, eu, ou quem quer que seja, é impossível decorarmos todas as regências dos verbos. É isso que eu quero dizer a você. Não tem como saber todas as predicações verbais. Não tem. Então, assim, pô, professor, você já está dizendo isso para a gente aqui, porque é pé no chão aqui, não adianta dourar a pílula. Então, não mande mensagem, ah, eu tenho muita dificuldade com transitividade verbal. Eu vou dizer a você, eu também tenho. Só que a gente vai se prevenir. Eu vou te dar alguns conceitos, e que você vai olhar para o verbo e vai dizer, ah, estou ligado, tá, Rodrigo, tudo bem, deu para entender esse negócio aqui. Mas vai chegar um momento que você não vai ter como. Nem eu, nem você. O que é que a gente vai ter que fazer? Recorrer a quem? A dicionários. Eu podia não dizer isso a você aqui, né? Inventar, dizendo, ah, você vai aprender tudo comigo aqui agora. Nada. É pé no chão mesmo. Entendeu? É um assunto que é osso duro de roer. Mas nós vamos juntos aqui entender. Tá bom? E detalhe, você vai terminar o assunto comigo sem entender algumas coisas. Normal. Estou te prevenindo para isso. Tá bom? Vamos lá junto. Vem cá. Vamos lá. Intransitivo. Tá aqui, ó. O que é intransitivo? Os verbos que sozinhos são capazes de transmitir a noção predicativa. Ou seja, você diz tudo, em outras palavras, são verbos que dispensam complementação. Dispensam, Rodrigo, por quê? Porque por si sós eles já dizem tudo. Alguns exemplos muito básicos. Não corta para cá agora não. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui, deixa eu ver. Não quero nenhum exemplo desse. Eu vou falar. Pronto. Você faz assim, João dorme. Pronto, João está dormindo. Acabou. João dorme. Acabou. Qual é o perigo de João dorme? É que você não confundir as coisas. Por exemplo, vem cá. Aqui, ó. Pronto, vamos colocar aqui para você. Pronto. João dorme. Agora vê. Se ele dorme na rede, se ele dorme na cama, se ele dorme no sofá, se ele dorme em pé, se ele dorme no ônibus, ó, aqui ó, tanto faz. O que é que eu estou dizendo a você? Que esses termos na rede, em pé, não sei o quê, não completam o verbo já acabou. Este é o conceito de intransitividade. Entenderam? Acabou. Agora, o que é que o concurso, a prova vai fazer? Vai acrescentar um monte de termos. É você quem tem que parar e raciocinar. João morreu, acabou. Agora, se ele morreu de um tiro, de fome, se ele morreu, sei lá, tossindo, se ele morreu gritando, não interessa. São circunstâncias. Mas não complemento para o verbo. Tá entendendo?
Esse é o conceito da intransitividade. Plena. Plena. Maria caiu. Caiu. Agora, se ela caiu na rua, na casa, no teto, não importa. Ela caiu, acabou. Este é o conceito da intransitividade. Vai sacando isso. Só que nós vamos ter um problema. Qual? Daqui a pouco eu te falo. Na terceira parte, eu estou no limite do meu bloco, a gente volta já já.